Olá, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas ao programa Capital Natural, #Meu Primeiro Assédio. Estamos recebendo hoje a historiadora Margarete Rago, professora da Unicamp, e a jornalista Ana Carolina Nunes, para falarmos do chamado novo feminismo e debater um pouco a cara deste movimento que teve a sua maior expressão nos anos 1960, 70 ali para várias pessoas, mas que mais do que atual continua urgente. O que mudou com a internet e as redes sociais? Que pautas ainda são as mesmas e há 50 anos? Quem são as novas feministas? Margarete é professora de História da Unicamp e autora de diversos livros que falam do papel e dos códigos do feminismo ao longo da história. A Ana Carolina se especializou em elaboração de políticas públicas com destaque para políticas de gênero e colabora desde 2014 com o metrô de São Paulo numa campanha de enfrentamento ao abuso sexual. Bom, eu vou começar com a Margarete por uma pequena aula de história, né? O que é o novo feminismo, né? Olha, eu diria de cara que não há um consenso, não há uma definição acabada que vai dizer o novo feminismo é isso. Existem leituras de mudanças que nós temos percebido no feminismo. Eu diria que da década de 90, 2000 para cá, onde entram muitas jovens. Então chama atenção a quantidade de jovens agora de 15, né, de 15, 16 a 20 anos se dizendo feministas e também utilizando-se dos meios das mídias sociais, da tecnologia, da internet, toda novos dispositivos com os quais o feminismo não contava em décadas anteriores. Ninguém contava, aliás, né? Mas eu acho que isso faz muita diferença porque a tecnologia certamente transformou muito a comunicação. Então, assim, a possibilidade de articular um movimento de massa em 1 minuto, né, pelo telefone, pela internet, pelo e-mail, pelo Facebook, Twitter, não sei o quê. E os jovens são peritos nisso, né? Mas aí então eu volto, quer dizer, o feminismo nasce com qual formato, com quais demandas? O feminismo nasce no século XIX. Olha! No começo do século XIX, no momento que nasce o marxismo, no momento que nasce o anarquismo, no momento que nasce uma crítica ao capitalismo e a um mundo que privilegia os homens. Então, bom, já na Revolução Francesa, algumas mulheres, como a Lampe de Gouges, em 1789, foram guilhotinadas porque questionaram que a lei é feita para todos os homens, só não dizia que era para os homens, as mulheres não. Então, eu acho que assim, há uma crítica das mulheres em relação à sua exclusão há muito tempo. Então, enquanto movimento, eu diria que o feminismo é do século XIX. Que diga a Inquisição, né? O martelo das bruxas e tudo mais. As bruxas e tudo mais. A medicina do século XIX, a ginecologia moderna, né? Bom, mas enquanto um movimento organizado é algo que aparece no século XIX. No Brasil, nós temos um boom assim, de feminismo entre 1890 e 1930, mas até a conquista do direito de voto, em 32 e 34. Então, nesse momento, há uma certa efervescência, o surgimento de revistas feministas, uma movimentação também nos meios operários. Era mais combativo? Precisava ser combativo? Não era mais, era combativo, mas não mais proporcionalmente àquele. Agora? Né? Não, claro que não, porque, vamos dizer, há um feminismo que é anarquista, há mulheres no movimento operário defendendo amor livre, direito ao corpo, à sexualidade, mas é um movimento restrito, digamos assim, mesmo porque não se aceitava muito que mulheres e pobres, anarquistas, trabalhadoras de fábrica, fossem racionais. Agora, o feminismo que ganhou visibilidade é o feminismo liberal, de mulheres como Berta Lutz, de mulheres como escritoras, de mulheres que vão ser médicas e que não tiveram que lutar pouco para poder ser médicas ou escritoras, né? Quer dizer, veja você, o acesso à universidade era fechado às mulheres, porque biologicamente se considerava que elas não tinham corpo para participar da esfera pública. Então é uma sociedade que acredita nisso, né? Quer dizer, o segundo boom, que vai ser nos anos 60 e 70, aí a coisa vem com toda a força e uma ampliação enorme das pautas, das demandas, das reivindicações e das questões que são colocadas
para o campo da política. Quando a gente pensa em ponto positivo de um momento terrível da história da humanidade, como a Segunda Guerra Mundial, quer dizer, mas a Segunda Guerra Mundial fez com que as mulheres fossem trabalhar. Muito, né? Assim, em peso, porque os homens estavam fora e tinha que trabalhar, tinha que botar... Tanto que há uma filósofa, a Rosa Mayreder, alemã, ela é de Berlim, e nesses anos 20, ela diz assim, né, passou a Primeira Guerra, nos anos 20 ela está dizendo assim, olha, o feminismo não veio para destruir os homens, o feminismo veio para ajudar os homens, porque os heróis estão cansados. Olha que frase maravilhosa. Excelente. Que frase eu maravilhosa. acho isso do feminismo, aliás, eu acho ainda hoje, que o feminismo não veio para destruir os homens, veio para ajudar, porque os heróis estão cansados. As saídas masculinas não estão dando muito certo, né? Então, digamos que esse segundo boom, o segundo boom nunca acabou. Na verdade, assim, na década de 80, você tem surgimento de várias ONGs, associações feministas, o Instituto da Mulher Negra, o GLE10, até no final da década, o movimento autônomo dos trabalhadores do sexo. Quer dizer, o movimento se expandiu de uma maneira impressionante. Entrou nos sindicatos, nas universidades, nós, historiadoras, começamos a fazer história das mulheres. Né? Isso foi na década de 80. Então, o feminismo foi para o MST, foi para os grupos políticos no campo, na cidade, quer dizer, que nos partidos, cresceu profundamente. E nasceu o Conselho da Condição da Mulher, né? As delegacias da mulher. Mais recentemente, talvez de 2000 para cá, né, esse novo feminismo, é meio difícil de datar. Já está um pouco mais para frente, né? É difícil de datar. Eu acho que aparecem algumas descontinuidades em relação a esse segundo momento. Tá. A idade, a diferença geracional faz diferença, né? As gerações, faz diferença. Claro que os problemas que uma garota de 20 anos enfrenta são diferentes de mim, que tenho 60. Óbvio que são outros problemas, assim, de assédio, coisa desse tipo. E também eu acho que assim, a gente já está muito mais esperta. Sim. Já passaram-se Calejar. 50 anos desde a década de 70. Eu até queria pegar esse gancho para perguntar para a Ana, né? Isso. Ana, como é que você entrou, né? Quer dizer, como é que o feminismo te chamou a atenção e por que essa predileção por políticas de gênero na sua profissão? Bom, eu acho até engraçado porque eu me sinto meio atrasada em relação à minha adesão ao feminismo, né? Porque eu descobri o feminismo como, né, com a palavra feminismo, mas durante a faculdade e mesmo assim não foi logo de cara, né? Eu estudei na USP, uma universidade assim, na qual quando você entra tem contato com diversas ideias e correntes de pensamento, então é um grande choque, ainda mais para quem entra nova. Eu entrei com 17 anos. Então, você não está nem muito formada e, de repente, já entra em contato com várias ideias totalmente novas. Mas, assim, eu cresci numa família chefiada por mulheres. Então, para mim, a ideia do poder ligado à mulher nunca foi uma ideia esdrúxula. Ela sempre foi parte da minha vida, né? E eu também, desde adolescente, eu questiono muito, principalmente as regras, né? Que eu acho que essa inquietação em relação às regras é o que mais faz com que as mulheres jovens... Por exemplo, em relação à sua sexualidade, né? Não manifeste os seus desejos, né? Mulher tem que se comportar, mulher ela tem que se cuidar, mulher tem que fazer isso, mulher tem que aquilo. Enfim, esses cerceamentos, eles muitas vezes são sutis, né? São muito sutis. Principalmente, sutis. por exemplo, na escola, quando tem aquela coisa, se você fala, o que você quer fazer? Né? Então, se a mulher fala, eu quero fazer engenharia, então já tem aquele questionamento, mas você tem certeza? Eu não sei, né? Ou então, o da menina, que eu sempre fui muito extrovertida e sempre gostei, eu nunca tive problema em me relacionar com pessoas e tal, e aquele puxão de orelha assim de, olha, acho que você tem que se comportar mais, ser mais contida. Então, acho que essas questões comportamentais, elas são as primeiras que incomodam quando a gente pensa nas mulheres jovens, né? Ela pensar, por que eu não posso fazer, eu não posso ser o que eu quero, né? Então, pelo menos foi isso que foi me puxando para o feminismo. Hoje eu olho para a geração anos 2000, né? Quem nasceu nos anos 2000, eu vejo adolescentes que elas já se assumem feministas, né? Quando adolescentes e saem defendendo o feminismo. Então, assim, eu vejo o feminismo literalmente saindo do armário hoje, né? Que não é mais uma questão que não se pode falar nisso. É claro que ainda, para as mulheres que se assumem feministas, isso engloba vários ônus, né? Então, você tem que estar preparada, dependendo do ambiente onde você estiver, muitas represálias, né? E eu acredito que quanto menos escolarizado seja o ambiente, mais difícil ainda seja trabalhar essas questões.
E essa geração que está vindo dos anos 2000, acho que ela está fazendo um serviço maior ainda, melhor ainda, que é o de naturalizar essa discussão, né? É um serviço que, por exemplo, o próprio sistema educacional não deu conta de fazer, porque a gente tem esse bloqueio em discutir, por exemplo, educação de gênero nas escolas. A gente viu na votação dos planos municipais e estaduais de educação a grande organização que teve de setores mais conservadores da sociedade para bloquear o ensino de gênero mas ao mesmo tempo você teve um Enem que colocou a questão de gênero. Exato. Então, Maravilhoso, né? maravilhoso. Quer dizer, o espaço já está aberto há muito tempo, não é? Você trouxe para todo mundo, não é? E aí, com respostas estapafúrdias. Quer dizer, mas veja, se o gênero não tivesse entrado nas escolas, já não tivesse entrado, não teria condições de fazer um Enem desse jeito, né? Então já tem, assim, uns 20 anos aí de história, Mas eu acho que o sistema educacional, ele ainda tem atrasado. muitos entraves nisso. Você buscou trabalhar com políticas de gênero, não ficar só como receptora do que acontece no mundo? Eu, na verdade, eu formei em jornalismo, né? E eu fui percebendo o quanto que eu achava que com a comunicação eu conseguiria impactar a realidade, mas eu percebi que, na verdade, com políticas públicas talvez eu conseguisse impactar mais, né? Então, e hoje eu vejo o quão necessário é que mulheres se envolvam nos espaços de produção de políticas públicas. Porque políticas públicas dizem respeito a todos nós, ao impacto de nossas vidas, e mesmo assim, predominantemente, quem produz políticas públicas são homens, né? Então, falta o olhar de gênero nas políticas públicas. Mais do que políticas públicas voltadas para mulheres, faltam políticas públicas que sejam, de fato, voltadas para homens e mulheres e que tenham esse olhar de gênero. Porque, em geral, quem pensa em saúde, educação, transporte, infraestrutura, são homens. Claro que tem alguns setores de políticas públicas, principalmente saúde e educação, né, porque está mais ligado ao cuidado e é uma área que é mais relegada a mulheres, que tem uma participação maior de mulheres, mas é preciso aumentar essa participação das mulheres nos espaços de decisão de produção de políticas públicas. Bom, uma pausa rápida, porque a gente vai para o intervalo também rapidinho e a gente volta já já. Estamos de volta com o Capital Natural, que hoje fala sobre o novo feminismo com a historiadora Margarete Rago e com a jornalista Ana Carolina Nunes. O que vocês acham que precisa acontecer para, de fato, que ainda falta para termos mudanças aí reais, para melhorar a igualdade entre os gêneros, né? Não, eu acho que faltam muitas coisas, porque assim, não é uma coisa que as políticas públicas, certamente, elas vão fortalecer, favorecer, não foi pouca coisa o que fez a Eleonora Mericotti de Oliveira, que tem feito, que era ministra, né, na Secretaria das Mulheres, não é? A ponto. Mas o problema é que as pessoas não ficam sabendo, né? Por exemplo, o programa Mulher Viver Sem Violência. Quem conhece? Quem sabe que, junto com o Bolsa Família, né, nas populações ribeirinhas da Ilha do Marajó, foi a Lei Maria da Penha, também, para as mulheres. Naqueles lugares onde em cada casa existe o marido, a mulher e o filho do pai. Ou o filho do avô. Quer dizer, em lugares onde o estupro é arroz com feijão. Então, políticas públicas do tipo desse programa que vai para essas populações ribeirinhas dizer que estupro é crime, não é pouca coisa. Isso é... Agora, a gente sabe também, sem inocência, que no que vai o Estado, no que vai a presidenta, a ministra, todos os coronéis que assediam concordam que aquilo é crime, que não sei o quê. Mas no que eles vão embora, tudo continua do mesmo jeito. Então, a gente entende que essa mudança tem que ser cultural. Sim. Cultural no sentido do que ela trouxe. Cultural no sentido do que ela trouxe. No cotidiano, nos costumes, nas relações, na maneira de os homens te olharem, na maneira de as mulheres se olharem. Porque eu acho que mais importante do que os homens nos olharem é a gente se olhar de outra maneira. Não é? Por exemplo, nós temos uma tradição cultural que diz de Aristóteles a Marx, a não sei quem, a Montaigne, que as mulheres são incapazes de amizade. Porque as mulheres são volúveis, irracionais, elas são tagarelas, elas... Sabe? Adoro essa estereotipação. Não é o máximo, porque as mulheres deveriam fazer cursos leves, você vai ser professora, enfermeira, telefonista, porque engenharia é para coisa para homem.
porque o cérebro, não é? Então, é assim, quer dizer, são mudanças culturais que eu acho que a gente precisa, mas que não dá para ter controle. Não é como você fazer uma política pública e num lugar aplicar. Você não tem o controle do impacto e de como essa transformação... Agora, por outro lado, eu vejo a sociedade brasileira se feminizando maravilhosamente. Feminizando não no sentido de que as mulheres estão entrando no mercado de trabalho, porque elas estão entrando há muito tempo. Sim, sim. Quer dizer, a indústria... Principalmente mulheres negras, né? Que já estão... Ninguém fala isso, mas o proletariado, as primeiras fábricas que nascem no Brasil, em 1890, são fábricas de tecido, de fósforo, de... trabalho de mulher e criança. Então, quando você fala proletariado, ninguém enxerga uma mulher. As pessoas enxergam um português, um italiano, bigodudo, um imigrante. Não é? Mas, quer dizer, agora, da década de 70 para cá, é impressionante a entrada das mulheres e as transformações que foram ocorrendo na sociedade, não é? Quer dizer, eu tinha... a sua idade em 1970, quando eu entrei, que eu estava na USP. E foi uma experiência impressionante, a da gente viver a militância política, o amor livre, a crítica da virgindade, ninguém queria casar. Você poder se divorciar. A pílula foi o maior 1970, presente do né? planeta, da história da mulher, né? Para a gente poder se libertar da necessidade, da obrigatoriedade, do poder ter que ter filho, não pense que até controlar 1970 os casais eram monogâmicos para sempre. Não existe, na os casais não se cabeça separavam. das pessoas, porque Não se na separavam. real não era, né? Mas os casais não se separavam. Exato. Quer dizer, separação de casais, assim como nós temos, fica casado 5 anos, depois 10 anos, 2 anos. Não existia isso até Por que 1970. você acha que ainda não foi superado? É simplesmente Então, uma questão eu acho cultural? que assim, o mundo ainda é masculino. A cultura patriarcal é muito forte, porque ela tem séculos e séculos. Se o feminismo tem 2 séculos, a cultura patriarcal tem 500. Então, vamos dizer, uma mudança que demora, mas que está acontecendo muito visivelmente no mundo e no Brasil. Não E é? acho que isso que ela falou da cultura, quando se fala no feminismo, eu acho que o grande shift dele é de não vamos esperar a estrutura mudar para conseguir subverter essa ordem patriarcal. Nós vamos atuar em várias frentes. Então, não existe só o feminismo que acredita piamente que a gente só vai mudar quando entrar na política e implantar políticas públicas. Não, é o feminismo que vai para a rua pressionar e gritar palavras de ordem, é o feminismo que se expressa culturalmente, é o feminismo que se expressa também artisticamente falando. O corpo é meu, eu tenho o direito de fazer com ele o que eu quiser, né? E, inclusive, quando a gente fala dessas adolescentes, que elas colocam em xeque todos esses valores, né? Porque elas não têm nada a perder, não faz sentido, né? Então, né? exato, não faz sentido. Elas questionam, falam assim, por que eu tenho que... por que eu tenho que me classificar? Ou por que eu tenho que me submeter a essas regras? Ou então, essa juventude questiona os padrões heteronormativos também, que eu acho que isso caminha muito junto, né? Por que eu não posso descobrir a minha sexualidade por eu mesma, né? E por que isso tem que me encaixar num rótulo? Acho que quando a gente entra nessas questões que são mais profundas, ainda mais para uma sociedade moralista, que nem a sociedade brasileira, provoca esses choques que, de certa forma, aceleram essa transformação. Eu acho que enquanto a gente ficar discutindo gênero, aliás, igualdade de gênero a partir de mudanças na estrutura, vai ser gradativo e vai ser muito lento. Mas eu acho que a gente paga um pouco por uma percepção de estereótipo, que eu queria até conversar com vocês sobre isso, porque a pessoa que está assistindo a gente, feminista, lá vem as chatas. Lá vem as chatas, odeiam homem, querem quebrar o pau, não depilam, tem que ser aquela coisa horrorosa. Não é um negócio assim? E às vezes, tudo bem, tem pra tudo, mas tem gente que é bem combativa, tem gente que, né, cada um com o seu negócio, mas existe essa imagem do feminismo, que é um bando de mulher chata, que odeia homem, que quer subverter. Ainda tá assim? Opa, porque isso certeza. Antigo, né? Olha, já tem tantas feministas. Atual. Muito atual. Atual. Você ouve isso, tem isso, quer dizer, é muito mais, muito mais que isso. Isso não é nada. Né? Isso é um cabelo lá do ponto que pegaram como um estereótipo para tentar subverter o que é o feminismo. E mostra o quanto que o feminismo é necessário, né? Porque, que se os estereótipos associados com as feministas são tão negativos, isso não mostra até que as escolhas são limitadas, né? Porque
se você se assume como feminista, você não pode nem escolher o que você quer ser. Não, mas isso não acontece, não é? Não é? Nós estamos falando de estereótipos. Seguinte, você quer... Ah, quer direitos iguais? Então você também paga a conta. Então não vou abrir a porta pra você. Não tem umas coisas Vai bobas servir o assim? exército, né? Vai servir o exército. Serviço militar Quer ganhar obrigatório. flores, não quer tudo direito igual? Então acabou esse negócio de gentileza. Mas eu acho que se você pensar pelo lado do feminismo, dos feminismos, há muito mais mulheres feministas hoje, quer dizer, porque as jovens, as velhas, as médias, né? Quer dizer, expandiu, feminismo negro, feminismo indígena. Então, há muito mais mulheres feministas e com interpretações também muito diferentes, né? Quer dizer, é possível que se você for num país da América Latina, eles vão dizer, mas você pinta a unha, você não é feminista? Eu acho que no Brasil nunca ninguém me falou nada. Hoje eu não estou com a unha pintada, mas eu costumo estar. Nada que eu acho lindo. Mas eu quero falar então com vocês sobre isso. Então, quais são os limites que nos impomos, as interpretações são diferentes. Então vamos lá, porque a gente vai continuar essa história aqui. Vamos parar para um rápido intervalo e a gente volta já já, não sai daí. Estamos de volta com o Capital Natural, que hoje fala sobre o novo feminismo com a historiadora Margarete Rago e com a jornalista Ana Carolina Nunes. Respira. Vamos lá, Margarete. A gente estava falando, quer dizer, tem o estereótipo, né? Nós falamos do imaginário antigo. Sim, a mulher vem feminista, trás, você quer aquela coisa, não pode pintar unha, você é uma Barbie, você não é feminista. Se eu for uma Barbie, eu não sou feminista? Acho que hoje já não é assim, de jeito nenhum. Eu sou meio Barbie. Eu acho que é de tudo. Faz muito bem, porque você fica muito bonita e está muito bonita. Sabe que o pessoal me arrumou muito para eu estar aqui, né? Não, eu acho que em primeiro lugar nós não reivindicamos o direito ao corpo para ficar feias, né? Não foi vai que eu quero também. Não bem isso, né? Não é? Mas eu acho que é assim, e é também uma questão da subjetividade, de você se ampliar, não é? De transformar seu mundo, de ampliar seus acessos, ampliar sua cultura, sua imaginação, não é? Eu vejo assim, há um estereótipo construído, mas que vem de lá de trás. Nos anos 20, o Oswald de Andrade dizia que, ele falando em relação às sufragetes na Inglaterra, ele dizia assim, essas mulheres feias, mal amadas, infelizes, não conseguem arrumar namorado, entendeu? Então, eu acho que esse estereótipo vingou por muitas décadas, mas não creio hoje que as pessoas achem isso, porque há muitas mulheres bonitas, interessantes, inteligentes, cultas, nas universidades, nos sindicatos, na cidade, nas empresas, na televisão, no teatro, no cinema, não é? Por toda parte. É que eu acho que o feminismo então, também mudou muito. Eu acho que o feminismo também diz respeito ao direito de ser feia. Também diz respeito ao direito de não se encaixar nos padrões. Porque a questão é, eu não preciso me encaixar em padrão nenhum para ter voz e para ser respeitada. Né? Então, eu não preciso que você me aceite, me ache bonita para que você me respeite. O feminismo também diz respeito a questionar essa obrigatoriedade da mulher de se encaixar em padrões de beleza. Porque a questão é que, assim, nunca se questiona a competência do homem atrelado à estética dele. Sim. E a gente também quer isso. Eu também quero que eu seja respeitada e ouvida pelo que eu tenho de ser. Exatamente. Mas vocês têm que convir que houve também uma mudança por parte dos homens. Porque é verdade que o feminismo trouxe a questão das mulheres se pensarem. Então, assim, num segundo momento, o feminismo ecoou em outros setores sociais. No movimento gay, né, que também veio meio próximo. E acho que até mesmo nos homens. Tanto que se você pegar uma geração mais jovem, os homens se cuidam. Os homens usam cremes, os homens vão à manicure. Então, eu acho que assim, os homens também mudaram. A gente tem que reparar que eles também foram afetados. Eu acho que eles, coitados, estão perdidos, muitas vezes perdidos. Porque é aquela coisa você chega num encontro, você já não sabe mais quem faz muito movimento do que, né? O homem tem que se encontrar também nesse novo formato, nessas novas possibilidades, nesses novos deveres, nesses novos alívios. Né? Não preciso ser o provedor de tudo, porque eu tenho uma companheira que me ajuda nesse processo. Às vezes é pau a pau, às vezes ela ganha mais que eu. Olha que bom, dá para dar mais relação. Enfim, é uma parceria, né, gente? Mas isso é uma mudança muito grande, porque homens de uma certa geração não aceitariam que uma mulher ganhe. Quantos casamentos eu conheci acabaram porque a mulher começou a ganhar mais que o marido? Você sabe que terapia faz muito bem. Para isso, né? Maravilha. Mas essa discussão sobre gênero, ela é uma grande terapia, né? Uma grande conversa sobre qual que é o papel de cada um na sociedade. E é importante romper essa barreira para que os homens
não se sintam assustados com essas desconstruções padrões de gênero, porque elas são super necessárias até para libertá-los. Eu digo isso muito em relação à manifestação de sentimentos. É porque os homens, eles são crescidos assim numa cultura de aprisionamento emocional, de não poder mostrar os seus sentimentos, não poder demonstrar aquilo que sente, sensibilidade ser algo totalmente depreciativo e que tem que ser extremamente racional. E por outro lado, nós mulheres também, assim, a gente é o contrário, né? Não pode ser muito racional, porque aí é a bruxa, é isso que eu acho que entra nisso de ser mal-humorada, de ser mal amada. Na verdade não se identificar nos padrões de comportamento, né? E eu acho que e isso se reflete muito, inclusive, em como os espaços de poder foram construídos muito em cima dessa racionalidade masculina. Quando a gente vê, por exemplo, quando eu vejo vídeos, semana passada, no Congresso Nacional, que na Comissão de Ética teve deputados que saíram no tapa, eu olho e falo assim, eu pensei, tá vendo o que dá você ter um espaço de poder tão masculino? Masculino tradicional, né? Masculino tradicional. Porque reina isso, essa guerra, né? Espírito belicoso. Estado Islâmico, né? Então, mas eu penso que já há muita mudança. Porque, por exemplo, há muitas escritoras mulheres famosas. Sim. Há muitas. A Rita Lee é uma mulher feminista. Sim. Não é? Já faz muito tempo que ela fez aquela música. Porque é duro, né, Margarete? Mas é? a gente olha para nossa sociedade. Uma área. Pensa a mulher Laerte com esse filme agora. Sim. Que Mas é eu digo filme... assim, nós estamos falando de um nicho, né? Quer dizer, vivemos em São Paulo, um estado, né, maravilhoso, aquela coisa toda. Mas, não é mas assim, dentro não. do estado tem todos esses problemas. Mas eu estou falando assim de mundos completamente distantes. Quer dizer, a gente mesmo dentro do Brasil, de bairros de distância, né, de situações de cidades pequenas, tem enormes distâncias do que uma mulher consegue fazer e não consegue fazer. Agora, se pensar em outros lugares do mundo, onde a mulher ainda não pode nem existir... bom, na África... Né, não, e não digo não só na África, mas a própria religião onde você não pode existir como imagem, quer dizer, o negócio é muito agressivo. Mas aí a gente vai entrar para uma área que eu não quero tanto ir. O que eu queria falar com vocês é da chegada das redes sociais, da internet. Como é que isso ajuda o movimento? E aí já aproveito, Ana, para colocar a sua ação no metrô de São Paulo. Então vamos lá. Bom, primeiro eu só vou pontuar o que eu acho em relação às redes sociais, que tem um ponto que da minha geração, né? Não estou falando nem da geração mais nova, porque eu acho que a interação com as redes sociais já é diferente. Que é da possibilidade de se reconhecer, feministas, trocar experiências. E as redes sociais, elas são uma rede, quando você consegue se juntar num grupo, que nem sempre pessoalmente você consegue fazer isso. E para as mulheres, essa questão da união, de você poder sentar do lado da outra, compartilhar suas experiências. Acho que a questão do hashtag Meu Primeiro Assédio é muito emblemática em relação a isso, né? Mulheres trocaram experiências e trocaram principalmente apoio. E nisso elas se descobriram quanto elas não eram culpadas, quanto essa situação é comum, né? Então, eu acho que as redes sociais, elas trazem esse potencial de... rapidamente. Né? Exato. Né? Não demora, é rápido. Empoderamento e é imediato, assim, é uma coisa de um mês você conhece uma rede, um coletivo feminista, dali a 2 meses você já adquiriu um monte de experiências. Então, essa celeridade nesse processo de desconstrução mesmo. Agora, falando um pouco sobre o metrô, que eu e a minha amiga Nana Soares, que também é jornalista, em 2014 nós entramos em contato com o metrô e conversamos com eles para apresentar uma sugestão de um plano de enfrentamento ao abuso sexual no transporte público. Muitas conversas e teve o lançamento de uma campanha dentro do metrô, que inclusive o lema dela é "Você não está sozinha", que inclusive reforça essa ideia de que mulheres devem se ajudar, mas também de que todas as pessoas que andam de metrô também são responsáveis por garantir a integridade física e principalmente a dignidade sexual das mulheres que andam de metrô. A campanha ela tem sido muito bem recebida, algumas pesquisas internas do metrô deram conta de que mais de 90% dos entrevistados por essa pesquisa perceberam a campanha, assimilaram as mensagens. E é crescente a percepção de que o problema do abuso sexual é um problema coletivo, né? E que é preciso apoiar as mulheres. E aí eu queria também puxar um outro ponto, que é o quanto... Assim, o Brasil é um país que ele ainda é extremamente hostil com as mulheres, no sentido que é um dos países mais violentos. Um dos países onde mais mata mulher no mundo, onde mais mata transexuais no mundo.
é um dos países do mundo onde mais tem ocorrência de estupro. Então, os nossos índices de violência contra a mulher são muito alarmantes. Então, essa discussão da violência contra a mulher, ela é urgente. E quando a gente vai falar de assédio e abuso sexual, eu acho que o mais importante é a gente fazer todo mundo entender quanto isso não é um problema individual. Não é um problema de, mas é porque você é jovem, é porque você é bonita. Não, é um problema geral, acomete 99,9% das mulheres, né, passam por isso, encaram isso no ambiente público, encaram isso no ambiente de trabalho, encaram isso dentro da universidade. Direto. E a gente precisa construir uma rede de apoio, né, para isso, entre nós. Mas principalmente isso tem que ser encarado como um problema da sociedade, né? Bom, o programa Capital Natural dessa semana fica por aqui, mas na semana que vem nós vamos continuar falando sobre o novo feminismo. Agradeço por hora a presença das nossas convidadas, a historiadora Margarete Rago, professora da Unicamp, e a jornalista Ana Carolina Nunes. E eu convido você a continuar conectado conosco. Acesse a nossa página no Facebook. Eu sou a Marina Machado. Até o próximo programa.